Fala pessoal, aqui é o professor Josimar Santos e vamos para mais uma aula, né, sobre trigonometria no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham assistido a primeira aula, pois nela nós explicamos alguns conceitos iniciais, como o significado do nome trigonometria, relembramos o conceito, né, a definição de um triângulo retângulo com seus principais elementos e propriedades que a gente pode encontrar nele, tá certo? E nessa aula, né, vamos falar de um teorema bastante conhecido, né, e que é bastante utilizado em um triângulo retângulo. Então, esse teorema, né, é o título da nossa aula de hoje, né? Então, hoje vamos falar sobre o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, aqui tem uma ilustração, né, uma possível referência à fisionomia, né, à forma do rosto de Pitágoras. Mas vamos para a parte principal. O que diz o teorema de Pitágoras e em que condições é que eu posso utilizá-lo? É muito importante, né, ter bastante atenção onde vai usar o teorema de Pitágoras, tá? Porque às vezes a gente quer usar o teorema de Pitágoras em tudo que é triângulo que a gente acaba encontrando pela frente, mas não é bem assim, tá bom? Então olha só, o enunciado ele diz o seguinte, ó, em um triângulo retângulo, ó, então ele já limita, ou seja, o teorema de Pitágoras só pode ser usado em um triângulo retângulo, tá bom? Então ele está dizendo, ó, em um triângulo retângulo, o quadrado do comprimento, ou seja, a medida de quem? Da hipotenusa. Então vamos focar isso aqui, ó, certo? O quadrado do comprimento da hipotenusa vai ser igual à soma, certo? Dos quadrados dos comprimentos dos outros dois lados. Essa frase aqui, ó, comprimento dos outros dois lados, nós podemos substituir ela simplesmente pela palavra catetos, tá? Fica um pouco mais resumido a escrita do teorema. Então, repetindo, em um triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos, ok? Então, vamos somente fazer uma ilustraçãozinha aqui, só para deixar de uma maneira visual e mais compreensível, né, o que o teorema de Pitágoras está querendo nos dizer. Então, nós temos o seguinte, ó, vou fazer aqui um triângulo retângulo, tá? Olha só. Pronto. Aqui nós temos o nosso triângulo retângulo. Vamos fazer aquela indicação, né? Olha só aqui, ó, para indicar que aqui está justamente o triângulo retângulo, tá? Então vamos dizer que a hipotenusa, que é esse lado aqui, ó, está oposto ao ângulo de 90 graus. Ele tem uma medida que eu vou representar pela letra A, tá? E os outros dois catetos, que são esses aqui, esses lados que formam o ângulo de 90 graus, eu vou dizer que ele tem medida B, e esse outro cateto tem medida B, C. No caso, tem medida C. E aí, vamos lá. O teorema diz, ó, o quadrado do comprimento da hipotenusa. Então, se a hipotenusa tem uma medida A, então eu vou fazer o seguinte, ó, o quadrado, ou seja, vai ser essa hipotenusa, a medida A ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa. É igual à soma, então aqui vai ter uma soma, certo? Quem é que eu vou somar? Os quadrados dos catetos. Ou seja, eu vou pegar cada um dos catetos e vou elevar ao quadrado e vou fazer a soma deles. Ou seja, o cateto que mede B ao quadrado mais o cateto que mede C ao quadrado. E aqui nós temos o nosso teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou a soma do quadrado de cada cateto, tá bom? Para não ficar apenas em palavras, eu vou trazer para a gente uma demonstração, né, visual do teorema de Pitágoras.
Vamos lá. Pronto, pessoal. Então, temos aqui uma figura geométrica, né? Onde inicialmente nós tínhamos apenas esse triângulozinho aqui. Eu já vou destacar aqui, ó. Aqui está o ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui é o ângulo reto. Se aqui é o ângulo reto, então a gente já sabe, já dá para identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é justamente esse lado aqui, ó, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu vou dizer aqui que ele mede, tem uma medida A, para fazer referência ao que a gente fez anteriormente, tá bom? Esse cateto aqui, ó, tem medida B, certo? E esse outro cateto tem medida C. Pelo que nós vimos, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, não é isso? A ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, vai ficar o B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de cada cateto. Mas, como é que nós podemos interpretar, né, essa afirmação? Qual o significado que isso pode ter para nós, né? Então, vamos lá. Observe, inicialmente nós tínhamos esse triângulo, como eu tinha falado anteriormente, tínhamos esse triângulo, e foi construído esse quadrado aqui, menorzinho, esse quadradinho amarelo, cujo lado dele é B, tá? Então, o lado é B. E como é que se calcula a área de um quadrado? Nós sabemos que basta multiplicar, né? Lado vezes lado. Então, a área desse quadrado aqui é justamente Bzinho ao quadrado. Então, a área do quadrado de amarelo é Bzinho ao quadrado. Se a gente fizer também um quadrado com a medida do lado igual ao cateto, que mede C, nós vamos ter esse quadrado aqui maior, certo? Esse quadrado aqui maior. De modo que a área desse quadrado vai ser C vezes C. Então, a área desse quadrado é Czinho ao quadrado, tá? Então, nós vamos ter aí esse quadrado que está todo coloridozinho aqui, cuja área dele mede C ao quadrado. E com a hipotenusa, que mede A, né? Se a gente construir um outro quadrado, só que com medida agora A igual ao valor da hipotenusa, vamos ter um outro quadrado. Ele está aqui de branco, com esses pontinhos coloridos. A área desse quadrado aí é justamente A ao quadrado. Então, pessoal, o teorema de Pitágoras, né, olhando para essa questão das áreas aí, desses quadrados, ele nos diz que a área desse quadrado maior, olha só, o Azinho ao quadrado, né, A ao quadrado, a área desse quadrado maior é justamente igual à soma das áreas desses quadrados menores que são obtidos pelos catetos do triângulo retângulo. Então, se eu pegar a área desse quadrado amarelo e juntar com a área desse quadrado aqui colorido, cuja área é C ao quadrado, então juntando C ao quadrado com B ao quadrado, vai dar justamente a área do quadrado maior. Isso a gente consegue fazer de uma maneira visual e bem interativa. Olha só, se eu pegar aqui ó, o quadrado menor, a área dele, olha só, vou posicioná-lo aqui. Esse outro quadrado aqui, ó, quer dizer, essa parte, né, do quadrado cuja área é C ao quadrado, vou trazer para cá. E a gente vai perceber que ao juntar essas partes aí, nós vamos obter justamente ó, a área do quadrado maior. Ou seja, e aqui está provado, né, de uma maneira geométrica, de uma maneira visual, que o quadrado da hipotenusa é justamente igual à soma do quadrado dos catetos. E aqui finalizamos mais uma aula
Espero que vocês tenham gostado e se inscreve aí no nosso canal. Valeu e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.